Boa tarde, pessoal. Está começando agora o MP Convida, de uma forma diferente que vocês estão acostumados. Vamos trabalhar essa programação agora virtual. Infelizmente não está sendo ao vivo, como a gente queria que fosse no começo, mas vamos trabalhar agora essa programação de forma gravada e vamos lançar no canal da igreja, assim como vocês estão assistindo agora. E tenho certeza que Deus vai falar muito aos nossos corações, como tem falado já quando a gente estava debatendo sobre o tema, buscando e compartilhando no grupo que a gente criou. Ah, Agradeço a presença de todos que estão assistindo, que estão dedicando um pouco do tempo de vocês para aprender mais sobre temas cristãos importantes para a nossa família. E esse tema que a gente escolheu é o culto doméstico, que é um tema com bastante relevância na família cristã. E graças a Deus, porque a UMP está unindo pessoas de faixas etárias diferentes para conversarmos um pouco sobre o culto doméstico. Vamos iniciar agora apresentando a vocês os convidados e em seguida vamos orar para que verdadeiramente a gente comece esse debate que tanto esperamos, ansiamos, que é sobre o culto doméstico. Temos aqui a membro da nossa OMP, o Eduardo Cardoso, o Dudu, que vai falar um pouco também sobre o culto doméstico, sobre as dificuldades que ele enfrentou e vem enfrentando diariamente. Temos aqui também o nosso professor da EBD, Felipe Ivo, junto com a sua esposa, Fabiana Ivo, também, que é líder do departamento infantil. Temos aqui também o pastor Marcos Amâncio, que já foi presidente 3 ou 4 vezes da nossa OMP, e também estará conosco a sua esposa, Laís Denberg Amâncio. E iremos todos tratar sobre o tema culto doméstico e que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos usar, que o Espírito Santo esteja conduzindo cada fala, cada posicionamento levantado aqui, cada argumento, para que tudo seja para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, peço a que o Dudu inicie com oração e em seguida vamos dar início à nossa programação. Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade que nós temos de estarmos, mesmo que distantes nesse isolamento, estarmos juntos diante de Ti para conversarmos sobre Ti e o que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor. Use essa conversa para que saímos daqui edificados e para quem for ouvir, que o Senhor fale esses corações. É assim que nós te agradecemos e te oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, pessoal, de uma forma bem dinâmica, desculpa. Então, pessoal, de uma forma dinâmica, vamos trabalhar aqui. Um fala, o outro pode responder, pode até interromper para, se for algo importante, falar. E de início, vamos começar a falar sobre o tema e o pastor Marcos, vai trazer alguns argumentos, vai falar sobre o princípio, vai falar sobre a definição do culto doméstico, o que é o culto doméstico, para que a gente possa nos inserir verdadeiramente no tema e que a gente possa trabalhar melhor sobre isso. Então, pastor Marcos, a palavra está com você. Vamos lá, eu queria primeiro agradecer aqui o convite, né, a oportunidade de poder ter esse tempo com vocês. Acredito que vai ser um tempo muito bom. Tá dando para me ouvir ok, né? Tá tudo certo? Agradeço o convite aí da diretoria da UMP do Farol, um pessoal aí que eu tenho guardo com muito carinho no meu coração, né? E espero contribuir aqui com alguma reflexão sobre esse tema tão importante, né? Um tema que tem ganhado um tipo de relevância, ou tem pessoas lembrando dele nesse período de pandemia que a gente tem enfrentado, período em que a gente está em quarentena, né, exercitando esse distanciamento social, e aí estamos aí em casa na maior parte do nosso tempo, né? Claro que cada um no seu contexto, tem aqueles que continuam trabalhando, tem aqueles que
não podem parar, né, seja pela necessidade ou pela natureza do seu trabalho. Mas, em geral, o que a gente tem visto, né, é que pessoas têm estado mais em casa, de repente aquele ambiente familiar que antes era tão corrido, agora as pessoas estão se vendo em casa, né, estão sendo forçadas a compartilhar o espaço aí doméstico. E, naturalmente, né, desde o início da quarentena, um tempo que surgiu, além de todas as outras questões, né, soberania de Deus e tal, de maneira mais prática, um tema que foi muito mente e que eu particularmente, a gente vai falar sobre isso também, eu particularmente, eu estou, na verdade, enfrentando esse período de quarentena também no mesmo período do início do meu casamento, né? Então, já era alguma coisa que eu estava aí pesquisando ou tentando entender como fazer para a glória de Deus, né? Então, acredito que vai ser uma conversa aqui muito boa. E eu gostaria de basear uma pequena introdução, né? Não tenho uma pretensão aqui de exaurir o tema, nem conseguiria fazer isso, mas ler aqui um texto bastante simbólico, importante, né, para esse tema, que está lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 até o 9. Deuteronômio 6, versículo 4 até o 9, né, que diz: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Tá travando aí? Tá ok? Tá seguindo, né? Pronto, tá aí. Até o versículo 9. A gente tem aqui, né, o contexto maior é Moisés pregando ali para a segunda geração dos israelitas que saíram do Egito. Eles precisavam ali dar uma reciclada, né, uma renovada no seu conhecimento da lei. Moisés está falando a uma nova geração, pessoas que não viram os milagres, né, as maravilhas que Deus fez na libertação ali do Egito, e aí ele está trazendo esse princípio aqui, que é algo muito caro, né, muito importante para a identidade do povo de Deus como um todo, né? Não só a nação de Israel, mas nós também como igreja, que somos povo de Deus. O entendimento que Deus é o único Senhor, né? Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, e o entendimento também de que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. E aí eu sou particularmente fascinado por como essas duas grandes, né, esses grandes princípios da identidade de Deus como o único Senhor, o único Deus vivo e verdadeiro, e também a exigência, né, moral, o grande resumo da lei, né, o amor a Deus sobre todas as coisas, como elas estão ali coladas a uma coisa tão prática, né, que ele diz assim: olha, diante de tudo isso, diante dessas grandes verdades universais, profundas, filosóficas até, o que é que a gente faz? A primeira aplicação olha, conversa com teu filho sobre isso, né, que essas verdades elas possam ali estar presentes nos teus dias, na tua rotina, na forma como você levanta, na forma como você acorda, quando você caminha, que ela mude a arquitetura da tua casa, né? Veja, as palavras estão ali escritas nas portas, mude a tua roupa, né? Você tem aí essa prática, né, que os hebreus, em obediência a esse texto, né, trazem ali trechos dessa lei, né, na borda das roupas, em objetos, né, em acessórios no meio da testa, amarrados na mão. É claro que tem toda uma questão cultural aqui, mas o princípio é bastante claro para nós.
a palavra de Deus, o amor a Deus, o entendimento de quem Deus é, o conhecimento de Deus, ele não está só no abstrato, ele está também de maneira muito prática na nossa vida, e para mim a aplicação mais poderosa, né, que a gente pode fazer desse texto, né, obedecendo esse texto, é no meio de nossas famílias, por meio do culto doméstico. Essa prática, né, como eu falei no início, infelizmente tão esquecida, tão pouco falada no nosso meio. Às vezes a gente vai falar sobre isso, ou descobre sobre isso somente quando já está casado, ou quando nós somos cobrados por isso, quando na verdade deveria ser algo muito natural, né? Deveríamos aprender ali desde o início, se não temos em casa, né? Deveríamos ser na igreja ali encorajados a praticar ter essa prática, né? E que isso realmente seja algo falado e natural. E aí pronto, eu pensei apenas nessa breve introdução, não quero avançar nada aqui, porque eu quero também ouvir as contribuições aí dos colegas. Felipe Ivo, tem mais alguma contribuição a respeito do princípio, definição do culto doméstico que queira trazer aqui para a nossa programação? Ou Fabiana também. Tem dois pontos nesse texto que, assim, me chamam muito a atenção. Nós, inclusive, participamos de um momento na Igreja Presbiteriana da Serraria, e, na ocasião, o pastor Paulo Brasil usou esse texto. E ele falou, assim, exatamente desse ponto de, primeiro, a palavra do Senhor está no nosso coração, para que a gente possa inculcar a palavra de Deus aos nossos filhos, ensinar aos nossos filhos. Então, primeiro tem que estar em mim, né? Eu tenho que viver a palavra do Senhor para poder realmente eu passar. Outra coisa também, né, como mãe que eu vejo, é que a gente precisa repetir para as crianças, né? Às vezes a gente pode até já ter ouvido da mãe ou do pai, mas eu já falei isso 1000 vezes, né? E a criança volta a fazer aquilo. Os jovens também. Mas não é verdade? Nós não precisamos. Então, assim, o pai e a mãe têm a oportunidade diariamente, né, de fazer isso com seus filhos. E é do momento que acorda ao momento que vai dormir. Você tem inúmeras oportunidades de usar daqueles momentos de atrito de irmão, ou de um comportamento que você percebe, é o egoísmo, né, em relação ao outro, é a arenga mesmo. É ali que você vai inculcar a palavra do Senhor, mostrar que aquele comportamento ali não é só uma coisa feia. Ah, você fez feio, você fez uma coisa errada. É muito mais do que isso, né? Você tratar mal a sua irmã, tratar mal o seu irmão, você está pecando, está ofendendo ao Senhor. Então, precisa ensinar a criança isso. Fabiana, então, é interessante, né, que a gente vê, como você falou, quando a gente fala de culto doméstico, embora a gente seja sempre, né, tendente a pensar naquele momento ali, um horário específico, antes do jantar, depois do jantar, ou ali de manhã, antes do almoço, independente da rotina da família, quando, na verdade, esse princípio é esticado, né, como você falou, toda oportunidade, não só naquele momento um pouco mais formal ou organizado, né? De repente a gente tem uma liturgia fechadinha, mas também qualquer momento é um momento para uma exortação, um encorajamento, né? Uma exposição ali de algum princípio, de alguma palavra do Senhor, né? Realmente. Então a gente poderia até dizer assim, de um princípio maior que rege tudo isso, né? O princípio de que a família ela deve está fundamentada na palavra de Deus, um princípio de que a família, em toda a sua rotina, deve glorificar a Deus, não só a família, né, mas todos nós sabemos que o fim principal de toda a vida humana é glorificar a Deus, como diz a palavra, e se alegrar nele, como diz a confissão de fé, interpretando a palavra, e se alegrar no Senhor. O apóstolo Paulo também diz ali em
em 1 Coríntios, né? Quer comais, quer bebais, ou qualquer outra coisa, né? Façam tudo para a glória de Deus. Então, a gente tem um princípio maior, que é um bom programa para a obediência desse princípio, é o culto doméstico, é uma exortação mais pontual, mas o princípio, ele nos engloba, né? Ele engloba todas essas coisas. Interessante. Perfeito. Eduardo, tem alguma contribuição para tratar nessa introdução? Alguma coisa, definição? Rapaz, só na questão porque isso foi tudo um desafio para mim, né? Desde o começo, porque a gente tá falando de uma perspectiva de pai para filho, mas a minha foi totalmente o contrário, porque eu não tive isso em casa, né? Então acabou de que isso foi um enorme desafio para mim, ainda continua sendo, na verdade, mas de que a palavra ela é tão eficaz tanto de pai para filho como de filho para pai, por exemplo. Entendeu? Então, a contribuição é de que graças a Deus que Deus nos deu a sua palavra e que a salvação é de todas as pessoas, independente de idade. Então, só isso mesmo, graças a Deus. Massa. Para a gente adentrar mais no tema, eu queria trazer uma coisa que eu pensei ultimamente, é que o culto doméstico para a igreja, para a família, eu acho que como um programa, como o Dudu falou, é um dos melhores programas para ensinamento, tanto para filhos como também para esposas e maridos. Eu acho que a gente pode fazer uma analogia a andar de bicicleta. Um dos melhores jeitos para aprender a andar de bicicleta é o pai empurrar o filho e largar ele para o filho aprender a andar sozinho. Eu acho que questão de ensinamento, né? Tem aquele caminho que é o melhor para aprender. Creio que o culto doméstico para caráter de aprendizado é um dos melhores programas para que o filho, a esposa, possam atentar, ouvir a palavra de Deus da melhor forma, que isso venha também a se respaldar também no culto solene, no domingo. Acredito que o filho tem essa noção de ver na palavra, na imagem do pregador, esse caráter de respeito pela palavra. Então vamos adentrar mais, né, no culto doméstico sobre esse tema. E eu pontuei aqui sobre esse dever, sabe? Como o Marquinhos disse e a Fabiana apontou muito bem, que o culto doméstico não é só aquele ajuntamento solene, 8 horas da noite, o culto doméstico no sábado ou na segunda, mas sim toda a vida familiar diária, né? Seja de manhã, à tarde, à noite. A nossa vida é um culto a Deus e quando estamos em família é o culto doméstico. E aí, qual o dever de cada papel, seja homem, seja mulher, seja filho, que nós precisamos entender essa responsabilidade que nós temos, sabe? Seja o homem cuidando do seu lar, seja o filho em caráter do pai, seja a mãe cuidando dos filhos e auxiliando o esposo. E entre esses pontos, tratar sobre essa responsabilidade, apresentar também as dificuldades. E aí acredito que o Felipe Ivo e a Fabiana podem trabalhar sobre essas dificuldades que ele tem de ter culto doméstico semanal ou ensinamento a duas crianças dentro dessa sociedade que está sobrecarregada de culturas que não agrada a Deus. Acredito que o Dudu também pode pontuar sobre o culto doméstico em sua casa, das maneiras que ele trabalhou sobre o culto doméstico, e o Marcos também, como ele próprio citou, recém-casado, se casou agora, e essa grande responsabilidade que ele está tomando sobre si de ter uma vida a dois, pautado buscando sempre louvar a Deus e glorificar a Deus, sempre buscando a dois esse ensinamento em conjunto. E aí eu queria deixar aberto a vocês se vocês têm alguma contribuição para falar sobre essa responsabilidade / dificuldade do nosso dia a dia no cristão. Alguém quer falar alguma coisa ou eu pontuo? Felipe Ivo, perfeito. Como tudo que agrada a Deus, a nossa carne, nosso inimigo, né, eles fazem de tudo para que a gente não faça, né? Então, assim, eu acho que um ponto importante é a gente tomar ciência dessa responsabilidade
e decidir fazer, né? Decidir passar a obedecer. Então, assim, acho que esse é o primeiro passo, né? A verdade é que a gente não vai fazer naturalmente o doméstico. Assim, nossa natureza não vai nos levar a isso, né? A tendência nossa, infelizmente, é não fazer. Eu acho que vocês estão entendendo, eu estou falando de natureza pecaminosa, né? Que nos impede, muitas vezes. E, assim, cabe ao pai uma tarefa, ao marido, né? O pai, primordial nesse sentido. Mas, de fato, por exemplo, nós aqui, como família, graças a Deus que a ideia, né, o desejo é comprado por nós dois e também por nossos filhos. E aí Deus usa muitas vezes um que está lá, né, sem querer se mover, e outro, vamos fazer. Inclusive, né, acho que semana passada, a Isabel, né, nossa caçula, ela, hoje vai ter culto, e a gente olhou assim, e a gente fez por causa disso, entendeu? Então, assim, graças a Deus, porque então, assim, quando a coisa começa a ser feita em família, a gente vê que os membros da família, eles vão chamar a responsabilidade, vão querer, vão sentir falta. E quando a gente começa a fazer, que pega o ritmo, é maravilhoso, né? Nós também somos, digamos assim, um exemplo de descontinuidade. A gente, durante alguns períodos da nossa vida, a gente falhou bastante. Mas, assim, vamos retomar, vamos reiniciar, vamos começar a fazer novamente, né? Não é bom começar com expectativas muito altas, né? Assim, você que não faz culto doméstico, não tome a decisão, sinceramente, de dizer, a partir de hoje eu vou fazer culto diariamente. Porque você não vai. Você não vai sair, assim, no estado total de inércia para uma situação... Muito difícil, né? É muito difícil. Então, assim, quer falar mais? É isso mesmo. O bom é justamente depois que você inicia, né, esse desejo vem, né, Deus, o Espírito Santo de Deus realmente nos move, né, nos tira o nosso desejo de não querer fazer e realmente coloca, né, o desejo da gente fazer, porque é bom, a gente aprende em família, a gente vê que a convivência, né, do esposo com a esposa, as crianças em relação a gente, é muito melhor quando você está ali todos os dias, como eu tinha falado, né, do momento que acorda ao momento que vai dormir, pensando, né, nisso e aplicando, aproveitando as oportunidades para aplicar, né, o que a gente aprende da palavra de Deus com as crianças, mas esse momento do culto, de estarmos juntos, esse momento nós reservamos para adorar a Deus em família, para celebrarmos juntos o nosso Deus, a bondade dele, né? E aí cantar louvor, estudar a palavra, né? Com as crianças, fazer atividades com brincadeiras, com desafios, cujo propósito é que eles entendam as verdades da palavra, porque eles entendem, né? Se a gente orientá-los, se a gente ensinar, a gente não precisa ensinar de maneira superficial as verdades da palavra do Senhor, né? A gente pode sim ensinar as verdades profundas da palavra de Deus com a linguagem que eles compreendam, né? E de formas, né, que também motive as crianças. Muito bom. Eu gostaria de falar também, acho que uma coisa que o Felipe falou, e Fabiana tocou também nessa questão, do quanto o culto doméstico, né, toda a prática do culto doméstico, embora, e eu acredito que pode ser assim, Felipe e Fabiana podem falar com mais propriedade, a gente é muito tendente a ver o culto doméstico sempre como algo dos pais para os filhos, né? Assim, é a estratégia que os pais vão ter
para educar os filhos, embora isso seja verdade, né, seja responsabilidade, sim, a gente vê no texto aqui, na verdade, culto é para todos, né, assim, ele vem como, ele é proveitoso para todos nós, né, porque nós também, não é porque somos pais ou casados, ou já chegamos à idade adulta, que deixamos de caminhar nesse processo, né, de santificação, de formação, de mortificação do nosso eu, da nossa carne. Pelo contrário, vai ter um momento em que a gente vai ser chamado pela filhinha mesmo, né? Vai ter um momento que a gente vai ser chamado ali por quem a gente não estava nem esperando, né? E é maravilhoso a gente perceber que Deus está usando esse instrumento, né? Essa cultura do culto doméstico, essa prática, para nos moldar, para nos transformar, né? Para nos fazer mais disciplinados, né? E eu gosto muito dessa ideia. Estava lendo um livro que, na verdade, era um artigo do James Smith, ele falando, ele gosta muito dessa questão das liturgias ordinárias, né? A liturgia do nosso dia a dia, e o quanto isso nos molda, transforma o nosso coração. E ele falando sobre disciplina, ele dizendo assim que é engraçado que quando a gente fala disciplina no meio da igreja, é sempre no sentido de punição. É sempre no sentido de alguém que fez alguma coisa errada e ali vai ser disciplinado. Mas se a gente falar disciplina no âmbito, por exemplo, de um esporte, de um atleta, você quer ver ele sendo disciplinado, você vai, todo dia ele está lá correndo, né, superando os seus limites, ele está ali buscando melhorar na vocação dele. Ou o músico, ele está sempre treinando o seu instrumento, também na vida cristã. Né? Então, o culto doméstico é esse momento em que a gente, em família, a gente vai ser disciplinados, né? A gente vai buscar essa disciplina diante do Senhor, moldando o nosso coração, né? Porque eu acredito que o texto faz até essa brincadeira, né? O texto de Deuteronômio, as palavras estão no nosso coração, por causa disso a gente fala delas. Mas o próprio fato de falar delas e conversar sobre elas, viver, né, a palavra, também muda o nosso coração. Né? Então a gente está sempre nesse tipo de relação com a palavra de Deus no nosso meio, no meio da nossa família, né, mudando não só os filhos, mas também os pais, né, o casamento, tudo isso, né, tudo acaba sendo diferente quando a gente se confronta e se deixa ser transformado pela palavra de Deus. E aí, quanto a isso, é realmente muito importante a gente entender, né, somos pecadores, vamos achar muitas vezes chato ou pesado demais, acho importante não ter realmente expectativas muito altas, mas se deixar aprender, né? Se deixar aprender. E aí é uma coisa que eu tenho experimentado, né, com Laís, apenas nesses 4 meses de casados que a gente vai fazer agora, na semana que vem, é exatamente isso, né? A gente se propôs talvez não fosse tão sábio, mas se propôs a fazer todo dia, diariamente, e é incrível como realmente tem sido uma prática excelente para nós, assim, não estou dizendo que todo dia a gente está totalmente disposto a fazer, normalmente não, na verdade, mas o que é fantástico é que até nos dias, de repente, que nós tivemos algum tipo de atrito, ou de repente alguém falou um pouco mais áspero, o outro, tal, não sei o quê, tá. Mas diante da obrigação, né, colocar entre aspas assim, diante da obrigação de ter o culto na nossa rotina, é um momento de, tipo, a gente tá brigado, né, ou a gente tá um pouco arranhado aqui, mas vamos abrir a palavra de Deus, vamos ler, vamos orar, né, e é incrível como Deus usa esse momento para acalmar o nosso coração, para trazer uma reconciliação. Isso é maravilhoso mesmo. Massa. Massa demais. Eduardo, tem alguma coisa para pontuar? Isso é uma coisa interessante, porque não é somente em lares cristãos que isso acontece, né? Não só essa reconciliação, como o conhecimento de ambas as pessoas da família, porque acaba que isso acontece também, pelo menos aconteceu lá em casa, no sentido de conhecimento, né? De conhecimento um do outro. Lá em casa a gente fazia eu, minha mãe, meu irmão e 2 primas minhas, por exemplo. Minha avó participava às vezes. Então, acabou que a gente ficou muito mais ciente do problema que o outro passava, né? Também, no momento de compartilhamento no trabalho,
ou atrito entre a própria família, né, o que estava acontecendo. E é impressionante como a palavra de Deus ela restaura esses momentos, né, de que mesmo em meio a tanto problema, tanta dificuldade, eu sempre, pelo menos, era a diferença, porque, por exemplo, o Felipe e Fabiana compartilharam que a Isabel chamou eles para lá. E lá não era diferente. Por exemplo, minha prima fez, e aí, vai ter hoje que mandava no grupo, né? Aí eu, caramba, fogo, né? Vamos, então vamos. Mas isso é algo que realmente nos motiva. Mas não nos motiva no sentido da gente ficar sempre disposto, porque isso o natural é que a gente não esteja disposto, não. Mas é impressionante que mesmo a gente não estando disposto, Deus ele sempre está pronto a nos usar e a nos edificar nesses momentos. Então é um momento muito gracioso em que a gente pode participar, né, de problemas familiares, de conversar muito mais, de orar por eles, de conversar sobre a palavra de Deus, sobre ideias erradas que uns tinham, inclusive eu deles e deles de mim, e a própria palavra que eles tinham de Deus também, os erros, mas acaba que foi um momento muito, muito consolador, eu diria. Né? E o compartilhamento sobre isso acresce só na questão de que, olha, mesmo as casas sendo totalmente crentes, as casas não, a palavra de Deus ela é poderosa para ambas as pessoas. Então, essa é uma responsabilidade nossa, né? Como crente, que eu pude passar um pouco e vou falar com mais detalhes já, mas até então é isso. Massa. Acredito que o pastor Marcos ele falou um pouco sobre o fruto que isso traz, sabe, para a família. Ele falou que quando ele está com atrito com a sua esposa, com a Laís, ao realizar o culto doméstico, aquilo é sanado praticamente. E o Eduardo também falou sobre que eles aprendiam mais, desmistificava a palavra de Deus, aprendia mais sobre o outro. E aí, bora entrar num ponto agora sobre o fruto, sabe? O que o culto doméstico traz para a família. Acredito que o Felipe e Fabiana podem trabalhar um pouco sobre o que eles enxergam em seus filhos, sabe? Quais são os benefícios que os seus filhos mostram quando eles aprendem sobre a palavra de Deus. Se é ao tratar um coleguinha de outro jeito, se é cobrar vocês também, como foi citado que a Bebel mesmo falou, não, vai ter culto doméstico hoje, sabe? Deles irem crescendo ouvindo a palavra de Deus, assim como em Deuteronômio, sabe? Que era inculcado na cabeça deles. E o que é que isso traz para a vida da família? A Fabiana falou sobre essa coisa da repetição, né? E assim, às vezes a gente, como pais, tem impressão na vida como um todo, de que crianças têm aquela síndrome do mal ouvido, né? Ouve, e parece que não está ouvindo, né? Mas, na verdade, assim, um dos frutos do culto doméstico é nos surpreender com coisas que você acha lá atrás, quando foi falado, foi dado, parece que a criança não tinha pegado direito, não estava dando atenção, não estava interessado. Aí depois, aparece assim. E aparece não só no falar, não é só assim, lembrar de uma lição, mas no fruto da vida mesmo, prático. E assim, a gente tem se surpreendido com mostras, inclusive a gente falou sobre isso num dos cultos últimos, como o fruto do Espírito vai aparecendo, e às vezes aquele que está mostrando, a criança às vezes nem percebe, né? E a gente tem, tá vendo aí, Deus trabalhando na sua vida, e você não era assim. Então, assim, esse é um fruto realmente fantástico, né? Que é o principal, né? Justamente a gente crescer no conhecimento, na graça de Cristo. Isso também para nós, né? A gente aprende, por exemplo, eu tenho aprendido a me comunicar, a ensinar para crianças. Eu sou professor de jovens, mas e assim é fantástico como realmente, como a Fabiana disse, as verdades do Evangelho são para todos, né? Nossa tendência errada como pais às vezes é falar de lei muito para as crianças, né?
ser legalistas, e a gente termina criando crianças legalistas, que vão obedecer enquanto estiver na nossa frente, né? E assim, é maravilhoso para mim, para ela, para a nossa família, assim, a gente expor mesmo o evangelho da graça mesmo, a salvação, o perdão pleno de pecados, a salvação totalmente por graça, né? O sacrifício definitivo, consumado de Cristo. Então, assim, tudo isso são frutos bem importantes. E o Marquinhos falou, né, que a gente aprende e a palavra do Senhor fala conosco. A gente não só ensina, né, o Senhor fala conosco. No nosso penúltimo culto em família, a gente está trabalhando no Provérbios, e falava sobre o tema era alegria. E nesse dia eu estava extremamente triste, né? Estava triste. E aí aquela palavra do Senhor, né? De dizer que o coração alegre, né? Embeleza todo o rosto, mas quando a gente está triste, os ossos, é como se os ossos consomem, nossos ossos secam, né? E eu estava me deixando tomar por aquela tristeza. E naquele momento, né, lendo, era para eu ensinar para os meus filhos, né? E o Senhor falou comigo naquele momento, né, para que a alegria do Senhor realmente fosse a minha força, né, para aquele momento que eu estava ali passando. E quantas outras coisas também. Isso eu falei para os meus filhos, né? Eu mostrei para eles que naquele momento eu estava triste e que o Senhor estava falando comigo. Isso é outra coisa também muito importante do culto doméstico, né? Que eu tenho aprendido, é que é uma oportunidade também para os nossos filhos verem que a gente também peca, que a gente também falha. E aí a graça do Senhor, né? Nos sustenta, nos levanta, né? É isso. Dudu, quer falar mais um pouco sobre a sua vivência aí na sua casa, quais foram as dificuldades e os frutos que você enxergou na sua família? Pode discorrer um pouco aí. Então, pessoal, como a maioria já sabe, ou, aliás, a maioria não sabe, né? Eu cresci em um lar totalmente católico. Totalmente não. Totalmente quer dizer que todo mundo era católico, né? Mas não necessariamente praticante. Mas quando eu fui convertido lá em 2010, só tinha eu na minha família toda. Minha família, por exemplo, minha avó e meu avô tiveram 8 filhos. Então você imagina quantos tios e quantos primos e quantas pessoas tem nela. Então foi um desafio bem grande para mim, inclusive até hoje né? Hoje, e Deus vai trazendo algumas pessoas para perto dele, né? Não no sentido de morte, mas no sentido do evangelho mesmo, mas que eu fui sendo trabalhado, então sempre foi um assunto que mexeu muito comigo, essa questão da família, né? Porque eu queria ter alguém para conversar, alguém mais velho, mas eu não tinha, por exemplo, uma pessoa mais velha para me instruir em casa ou para dar algum conselho, não tinha isso, né? E acabou que, mas uma coisa que nunca me faltou foi ver Deus como pai. Então era alguma coisa que sempre me consolou e sempre me ensinou. Talvez na prática eu não tinha isso, né, na prática de pessoas, mas Deus ele nunca deixou faltar nada. Claro que mesmo na minha família, nessa falha, a gente tem a igreja para recorrer. Eu tive homens mais velhos e pessoas mais velhas que me ajudaram muito. Felipe é um deles que está aqui, inclusive, mas que dentro de Felipe e outras pessoas que eu admirava, fui conversando e a pessoa vai aprendendo e até o meu maior desejo, meu maior sonho é ser pai para que eu possa passar isso para meus filhos em forma de ensinamento, como vocês estão fazendo hoje. Como vocês estão fazendo hoje, todo, né? Mas lá em casa, geralmente o culto doméstico começa na questão de encorajamento, né? Vamos fazer porque é bom para todo mundo e tal. Uma família crente, normal. Na minha, aconteceu por um confronto. A gente estava conversando todo mundo numa mesa, na mesa da cozinha, falando sobre quem, o que era, o que é que não gostava em igreja católica e evangélica, mas de uma forma muito tranquila, sem briga, de boa. Eu estava observando todo mundo ali falando muita coisa e tal. E aí eu virei pro meu irmão e perguntei:
você se diz cristão? Aí ele fez, sim. Eu fiz, mas você lê a Bíblia? Ele fez, não. Eu falei, mas tem alguma coisa errada aqui, não tem não? Porque você se diz cristão, ou a gente se diz, né, de Cristo, mas você nem conhece esse Cristo que você disse que conhece. E ele ficou pensando, ele fez, é verdade. E aí eu fui falando alguns pontos, e ele estava dizendo que não concordava até então. Eu fiz, mas como assim, se a Bíblia fala isso? E aí eu fiz, então, vamos marcar algum dia, né? Algum dia já para deixar para depois, que a gente, algum dia da gente estudar e a gente conversar mais sobre isso. Aí minha prima chegou para mim e fez, vamos fazer agora? Aí, eu disse, vamos. Mas aí, então, aí eu me quebrei, né? E aí a gente começou a estudar, tem encontros semanais, e a gente começou a estudar o Evangelho de Marcos. Então, muita coisa que foram ensinados, inclusive eu, né? Isso foi quebrado. Né? Uma das coisas a gente vai ver no catolicismo, a gente vai ver a virgindade de Maria, a gente vai ver Jesus como único filho, a gente vai ver possessão, que muitas pessoas não acreditam. Não o catolicismo, mas pessoas não acreditam, no caso. Então, isso foi na palavra. E uma coisa que eu falava era, olha, eu não estou aqui para dizer o que é certo e o que é errado, porque a gente vai estar vendo na fonte. O texto ele é claro, ele fala por si só. Né? Então, a gente crê que o conhecimento liberta. O conhecimento de Deus liberta-nos da escravidão do pecado. E aí, semana a semana, a gente estava lá. Quando ficava meio assim, todo mundo cobrava. Mas um dos maiores desafios que eu tive foi justamente por eu não ter a quem recorrer. Por exemplo, Felipe e Fabiano, assim, um tiver meio assim, o outro puxa para perto, né? Não, vamos, né? Ou os filhos. Mas eu, se eu tivesse desanimado um dia, não tinha muito isso, por exemplo, porque estava eu só. Mas o maior desafio foi esse. Foi de que, quando você está desanimado, é você se apegar em Deus mesmo e para Ele dar forças, porque tem dias que a rotina vai apertar, né? Tanto em trabalho como igreja, e vai ter dias que você vai estar cansado. E eu tinha que sair da casa da minha mãe, que era no Farol, até então ir para casa da minha avó para fazer lá, e todo mundo saía. Então, era uma dificuldade, de você não ter ninguém perto. Então, por isso que eu falo até para as pessoas crentes, aproveitem que vocês têm pessoas ao lado que são crentes, famílias crentes, né? É uma das coisas que eu até fico imaginando, caramba, como eu queria ter isso, né? E as pessoas têm a família todas crentes e não fazem, por exemplo. Isso é algo que eu fico muito inculcado, né? Não só com a palavra inculcado na cabeça, mas inculcado com isso de que as pessoas menosprezam, talvez, esse momento de família de adoração. E um dos textos que eu ficava vendo muito, inclusive era esse de Deuteronômio, mas eu, como filho, inculcar isso na cabeça não só dos meus pais, mas da minha família. E claro que a criança ela vai crescendo, sendo moldada pelo evangelho já pelos pais desde pequeno, mas você fazer isso com pessoas mais velhas é mais difícil, né? Com seus vícios, com seus pecados. Não que a criança não tenha, a criança tem. E até como o Felipe disse, o jovem também é assim como uma criança, a gente não para pensar. A gente geralmente fala que a criança não entende, mas a gente está dia após dia caindo nos mesmos pecados, nas mesmas lutas, então acaba que a gente é igual. E o outro texto também era lá em Atos, né, em Atos 16, no verso 31, quando falam, creia no Senhor Jesus e você e toda a sua casa será salvo. Então eram textos, e ainda mais presbiteriano, era algo que me incomodava mais, porque nós somos aliancistas, né? E tem a questão do pacto com família e tudo, caramba, né? E agora? Então a responsabilidade era muito grande. Mas um dos privilégios que eu tive foi de estudar todo o Evangelho de Marcos com a minha família, orar por eles e com eles toda semana. E a gente começou o João, foi até uma certa parte, e houve uma pausa, porque tiveram uns problemas, mas planejamos voltar. Mas que até o conhecimento, e inclusive um benefício que teve, estava começando eu, meu irmão, e o amigo dele que tinha ido dormir lá em casa, uma vez. Logo depois que a gente estava começando, já tinha o culto faz tempo. E aí, o amigo do meu irmão chegou para mim e fez, ô Dudu, mas como é? Como é isso, né? No sentido de, eu não sei não, bicho, como alguém consegue ser ateu, porque a gente estava falando de outro amigo dele, né? E o que é que eu falo para ele? Eu fiz, mas você conhece Deus, né? Você conhece Cristo? Ele, não. Eu falei, mas como é que você está falando isso? E aí, houve algumas indagações que ele teve, algumas dúvidas, e meu irmão respondeu. E fiz, graças a Deus.
usando inclusive palavras, né, do que a gente tinha estudado em Marcos, por exemplo. Situações de que Jesus falava, do que era Deus. Não, mas Deus não é assim, não. Deus é assim. E falava momentos históricos, né, porque a gente, expositivo, a gente gosta dessas coisas. Então, foi um privilégio que a gente pôde participar, não só na vida deles, porque o Evangelho de Marcos você vai ver falando sobre sexo antes do casamento. Você vai ver falando sobre pecados, sobre imoralidade, sobre se arrepender dos seus pecados, sobre o evangelismo, sobre o discipulado, sobre tudo isso, né? A família. Então a gente viu todos os temas da melhor forma possível, que foi lendo o evangelho. E acabou que isso mudou muito, não só a minha vida, né? De poder praticar isso com a minha família. É uma coisa uma prática que vai ter lá com meus filhos e minha esposa no futuro, mas de poder ver que Deus estava trabalhando neles, sabe? De ver mudança de comportamento e sem cobrar nada, mas de eles perceberem quem Deus era e a responsabilidade que era. E a gente ouvia muito isso, assim, no meio dos cultos de ser cristão não é brincadeira não, né? Não é só uma coisa a gente dizer sou crente, sou cristão e pronto. Não, não é. São tamanhas responsabilidades que a gente tinha. E a gente passou muito por isso. E é por isso que não tem como nós lermos a palavra e não sermos transformados por ela. Não tem como uma pessoa sentar e ensinar sobre a palavra de Deus e pessoas não serem transformadas. Né? Porque a partir dali não foi só um momento doméstico, foi um momento que a gente tinha de começar sobre a semana, de ler a palavra antes, entendeu? De poder conversar com todo mundo. Então foi meio que um discipulado, entendeu? Não foi... E muitas vezes a gente separa, né, o culto doméstico de discipulado, por exemplo, mas na verdade é isso. É uma continuação, né? É uma via. Você faz um culto doméstico porque geralmente você está discipulando a sua família, né? Marido, esposa, marido, e seus filhos principalmente, seus pais que são novos, ou nem são convertidos, mas de que você está mudando, podando algumas coisas, algum comportamento, e acabou que a gente viu muito fruto de vida, de arrependimento, inclusive. Eu ainda oro por isso, para que minha família seja crente de verdade, né? De serem convertidos mesmo. A gente tem colhido alguns frutos com o passar dos anos. São 2 tios e 2 tias que são convertidos, são de outra igreja, graças a Deus. Outros têm resistência, mas a gente sabe que quando Deus quer, não tem esse que resista, não. Foi comigo, pela misericórdia, que eu não tinha esse costume, né, de ir à igreja e crescer num ambiente que não tivemos muito isso, mas que Deus ele nunca deixou faltar. Então, o maior benefício, a maior mudança que o Evangelho me trouxe foi eu parar de olhar eu queria que isso acontecesse e fazer acontecer lá em casa. E acabou que cada dia que eu lia mais é aquele soco que você leva e você tem que botar em prática. Mas foi isso. O maior benefício que eu digo do culto doméstico é trazer salvação para o seu lar. E fortificar e renovar a sua fé, não só a sua, mas de trazer salvação àqueles que não têm também, através do Evangelho. Então, esse foi o maior benefício. E tiveram as maiores dificuldades também, que foi essa questão do desânimo e não ter ninguém para recorrer, mas Deus ele estava ali o tempo todo. Amém. Bom demais, bom demais. Tem alguma coisa para falar, Marquinhos? Marcos? Sobre a questão dos frutos. E até também, antes de Marquinhos falar, tem uma questão também. Essa situação que eu passei é que muitas pessoas já me passam, né? Inclusive na sala de jovens, que os jovens estão ali pela misericórdia de Deus que não tiveram esse ensino dos pais. Na UPA já é o contrário. A maioria está lá desde pequeno, por exemplo. Então, se você é jovem, você está escutando isso, olha, persevere e faça. Né? Porque não tem para onde correr, não. Se você quer ver a salvação no seu lar, abra a Bíblia e pregue para eles. Amém. Eu queria primeiro, glória a Deus aí pelo testemunho do Dudu, né? Realmente é um exemplo para todos nós, né? E principalmente para quem está nessa situação de olhar para a sua família, né? E tá ali sendo tá segurando o testemunho da família sozinho, né? Se não fosse a graça de Deus com você, na verdade. Louvado seja Deus mesmo, né? Assim, e
um encorajamento que a gente pode dar é assim, se ninguém lhe acompanhar, você vai estar fazendo também ali o seu papel, né? Que é a sua leitura bíblica, o devocional ali, o seu. Né? Agora, faça isso de maneira intencional, né? De maneira a de fato, testemunhar para quem está ao seu redor. Louvado seja Deus. Sobre a questão dos frutos, né, realmente eu já adiantei a questão do quanto é proveitoso para a vida do casal, né, no casamento. Mesmo nesse pouco tempo aí que eu tenho de casado, já posso ver o quanto o culto doméstico tem sido esse momento em que a gente é realmente confrontado pela palavra de Deus. Né? Na verdade, é um tipo de divisor de águas ali. Né? Se a gente permanece diante da palavra de Deus, tendo orado, né, cantado ao Senhor, de repente ali um texto, a gente tá lendo a carta de Paulo aos Romanos, e de repente o texto cai exatamente em algum tipo de situação que a gente está vivendo como casal, ou então alguma questão que eu ou Laís estamos enfrentando em nossas rotinas, e diante dessa palavra, né, não tem como ficar inerte. Né? Ou você se joga no cinismo, na hipocrisia, ou você realmente se arrepende dos seus pecados, né, e abandona pela graça de Deus e tenta aí seguir de maneira a obedecer. Né? Então, o fruto é realmente esse, como o Dudu falou, é um instrumento de Deus para a salvação e também, continua sendo um instrumento de Deus para a santificação. Mortificação do nosso eu, a gente entender que não somos o centro da nossa vida, né? Não são os nossos interesses que devem se sobressair, pelo contrário, né? Mesmo contrário à nossa vontade, mesmo no momento em que você gostaria de estar fazendo uma outra coisa, vamos nos voltar para a palavra de Deus, porque são palavras de vida eterna, né? E a gente tem aquele momento que, assim, às vezes vai ser um momento muito bom, né? Um momento prazeroso, cheio de deleite realmente, e louvado seja Deus quando for assim. Mas às vezes vai ser um momento de peso, de obediência pela obediência mesmo, sabe? Mas o bonito está nisso, né? Como foi falado aqui, a questão da repetição, da disciplina, da perseverança, sabendo que a perseverança em si já é um valor em si mesmo. Não é? Pode ser que você tenha feito um dia e tenha sido apenas algo meio desajeitado, algum tipo de... Foi para cumprir tabela, mas tenha certeza que o fato de você fazer hoje, e amanhã, e depois, e quando você olhar para trás, você vai ver a diferença que isso fez, né? Talvez, ou na questão dos filhos, né? Talvez o filho não entendeu aquela mensagem, aquele versículo específico, mas olhado em perspectiva, numa perspectiva muito mais ampla, isso vai fazer toda a diferença, né? Não só na vida dela, da criança, mas também na nossa, de todos nós que desfrutamos desse momento com Deus, né? Devemos entender isso, é um momento com o Senhor. Todo o nosso dia é vivido na presença de Deus, mas de maneira intencional, de maneira responsável, inteligente, nós nos colocamos na presença de Deus, de maneira específica, para ler a palavra, orar. Então, como fruto, eu gostaria de deixar isso aí. É um instrumento maravilhoso nas mãos de Deus para nos santificar, para nos fazer ter a mente de Cristo, para nos fazer mais parecidos com o Senhor Jesus. Perfeito, perfeito. Acredito que o Dudu trabalhou bem sobre a verdadeira responsabilidade que o crente tem de trabalhar isso em sua família quando ela não é cristã. A gente viu o interesse que ela teve, a família do Dudu no caso, quando foi tratado sobre alguns assuntos. E claramente, os jovens da nossa igreja, acho que muitos passam por isso. E essa conversa está sendo muito agradável, muito boa. Tenho certeza que as pessoas que vão estar assistindo vão poder tirar vários ensinamentos que possam aplicar em suas casas. E glória a Deus por isso. E dando continuidade, para a gente continuar em sequência ao término dessa programação, a gente queria, se me permite,
se a Fabiana me permite, direcionar uma pergunta a ela, por ela ser da área de departamento infantil, onde no departamento infantil a presença de ensinos mais lúdicos, com mais imagens, com mais fantoches ou músicas, ajuda no ensinamento de uma criança ou até de um adulto, de um jovem. Essa pergunta é direcionada a todos, mas queria que a Fabiana pudesse discorrer sobre ela de início, para dar início. A pergunta é o seguinte: como não deixar o culto doméstico na mesmice, entre aspas, né? Quais ferramentas eu posso utilizar para chamar mais a atenção dos participantes, seja criança, idoso, no caso 80 ou 85 anos, que está naquela que não quer participar, ou que está de saco cheio, ou que não consegue por questões de doença, e seja ele crente ou não também. Qual é a fórmula, o que é que a gente pode buscar em revistas, músicas, canções, fantoches, imagens? O que é que a gente pode chegar a limite nisso ou não? A minha pergunta é direcionada a Fabiana e em seguinte a todos que estão aqui. Eu vou mostrar, tá certo? Que eu separei aqui. Nós estamos estudando Provérbios. Isso aqui foi criação da Bebel, essa arte aqui. Dá para ver aí, né? Sim. Eu ajudei ela, tá bom? Nós criamos a capa, isso aqui é um lapbook. Esse material está disponível no... Qual é o... No site da editora Cultura Cristã, em parceria com o canal Perguntar Não Ofende. Você pode tanto ir pelo Instagram, de um ou outro que você é direcionado. O material mesmo está no site do Perguntar Não Ofende, mas quem está disponibilizando é a Cultura Cristã. Aí, nesse estudo, né, ele já traz para a gente imprimir com a criança o material, não é? E aí você vai construindo esse lapbook de acordo com o passar dos cultos, né? E aí a gente vai trabalhando os provérbios. Primeiro tem uma introdução, para a criança entender. Outro material também disponível da editora Cultura Cristã, que a gente fez antes, e eu compartilhei com as famílias também da igreja, né, que estão nos grupos de WhatsApp do departamento infantil, foi esse material aqui, da Páscoa. A gente já tinha feito um momento com os nossos filhos antes. Esse aqui é um flip over, né? Vai passando. E os meninos gostaram muito de fazer. A Bebel gostou demais de fazer com tinta, né? O que era com tinta. Então, ela gostou demais de fazer esse material. E eles guardam mais a informação, né? Principalmente os mais novos. Nós temos 2 crianças, cada uma faixa etária diferente. Então, é preciso, assim, separar um pouquinho, né? Um material que realmente a Bebel se interessa mais foi o de pintura. Já Guilherme, que tem 11 anos de idade, ele não quer mais fazer com pintura. Então, tem que ter um desafio, tem que ter pergunta, ou um caça-palavra, para se tornar mais interessante. Eu também queria compartilhar, você falou assim de faixa etária diversa, né? Eu conversando com a minha mãe, né? Minha mãe, ela já é uma idosa, e eu percebi que contar uma história para ela, né, de alguma personagem bíblica, ajudaria. Eu até compartilhei isso com uma jovem amiga, né, para ela também utilizar essa abordagem com a avó dela, tá certo? É uma sugestão também que eu dou. Eu não sei, eu não saberia dar sugestões, assim, muito bem para os jovens, mas aí o Felipe pode falar. Mas eu acho, sim, que a gente tem que tentar usar estratégias, variar um pouco estratégias, principalmente, na minha opinião, com criança, né? Eu acho que eles
Quando a gente estava, como o Felipe disse, né? Às vezes a gente dá uma descontinuidade e faz falta, né? Faz falta, fica lacuna. E aí a gente estava, assim, fazendo estudos com eles, sem recursos. E eu trabalho no departamento infantil já há muitos anos, e sei da importância que esses recursos fazem, porque justamente ajuda a criança a guardar a informação. E ela fazendo alguma coisa, ela construindo, ajuda mais ainda ela a guardar, né, aquilo que está sendo estudado. Então, eu percebi, depois que nós inserimos atividades como essas, né, que a gente tem à nossa disposição no site da Editora Cultura Cristã, e eu sei que nós temos outros recursos também que a gente pode utilizar, pode criar, não é? Eles fizeram diferença, né? Outra coisa também que fez diferença foi também fazer alguns estudos com eles. Aí eu tenho aqui 2 sugestões. Uma que foi muito importante foi esse aqui, o ABC de Deus, do Joel Bick, né? E eu gostei demais, e, assim, as lições, os estudos eram bem curtinhos, trabalhando cada letra do alfabeto, trabalhava um versículo bíblico, e naquele versículo bíblico, um estudo, né, um devocional. Outro ABC também que eu recomendo, gosto do ABC, é esse aqui, o ABC da Reforma. Esse nós estudamos por último, né? E foi muito bom. E não foi só no culto doméstico, né? No culto doméstico nós trabalhamos também outros temas. Diz aí, amor, que a gente já trabalhou. A gente, além desse da Páscoa, a gente também já fez vários, no período do Advento, né? Preparando para o Natal. A gente já estudou 10 mandamentos, e estamos estudando, além desse de provérbios, a gente também está estudando o catecismo de Heidelberg. Às vezes a gente faz no culto os 2, às vezes a gente separa, né, um culto só para provérbios, outro só para catecismo. E assim, a gente também já teve um anterior a esse, foi sobre casamento. Olha que curioso, né? Por quê? Porque a gente viu como a gente, às vezes, na igreja, acha que determinados assuntos são para maiores, né? Mas Satanás e o mundo jogam aquilo da forma mais errada na cabeça das nossas crianças logo cedo. E a gente vê, né? Por mais que a gente acompanhe, filtre, a gente vê como desenhos animados, como amizades, como, assim, passa as coisas mais esdrúxulas possíveis, né? E a gente, vamos passar alguns dias estudando sobre casamento, né? O que é o casamento, papéis dentro do casamento, com quem se deve casar, né? Homem e mulher, um só marido, uma só esposa, indissolubilidade, né? Enfim, várias... então, assim, a gente, às vezes, começa um estudo por verificar uma necessidade concreta, imediata. A gente já estudou os 10 mandamentos, mas, assim, a gente também, como a gente falou no início, né, nossa falha, a gente já começou coisas e largou, e aí, quando voltou, já foi outra coisa. Mas, assim, esses são bem... E esses assuntos, esses recursos são muito importantes. Quem dirigia, digamos, sozinho, praticamente, era eu, né? E a coisa ficava meio mais ou menos, né? Assim, por causa das crianças e tal. E, assim, uma coisa que eu vejo é que, às vezes, a gente tenta trazer umas coisas de culto solene, umas, né, restrições e tal, umas ideias, para o culto doméstico. E aí termina engessando. E isso é o caminho para o fracasso, para o abandono, para o desinteresse. Então, assim, eu estou pensando num tópico específico da pergunta do Matheus, né, até que ponto a gente realmente tem usado amplamente recursos. A Fabiana faz a gente levantar, fazer tipo uma mini peça, às vezes,
Me enrolaram papel higiênico aqui um dia desse para fazer Lázaro, né? Então, assim, é incrível como meses depois o seu filho vai lá e relembra aquela coisa e tal, e você vê como a palavra está sendo efetiva. Não que a palavra dependa disso, mas essas coisas Deus nos dá, coloca à disposição para a gente utilizar. Né? Então, assim, realmente a gente tem em termos de princípio regulador aqui, é bem amplo, entendeu? Então, não sei se o Marquinhos vai... Não, eu estou aprendendo aqui, essa eu não tenho nada nem para contribuir. Porque, assim, como eu não tenho nem experiência, na verdade, para contribuir nesse sentido, porque, como eu falei, são apenas 4 meses de casado e a gente ainda está buscando aquele mínimo, não é, que se encaixa ali na nossa rotina e tal. E é claro que um ambiente são somente 2 pessoas, um casal é mais diferente, né? As preocupações são menores, então dá para a gente se entender ali naquele básico mesmo. Mas acho que é importante a gente perceber essa pluralidade, né, de formas que a gente pode usar para obedecer esse princípio, né? Se a gente for buscar lá em Deuteronômio capítulo 6, a gente ia aplicar isso para o culto solene, né? Ia sair andando, né? Enquanto anda, enquanto deita, levanta. Ali é outro contexto, né? Então, é realmente maravilhoso a gente ver essa pluralidade de formas. Lá em casa, a gente tem feito, na verdade, algo bem simples mesmo. É apenas... A gente gosta de orar muito, na verdade, porque ele faz orações bem intencionais, né? Uma oração de gratidão. Agora a gente vai orar pedindo misericórdia a Deus mesmo, sabe? Dos nossos pecados. Depois, uma oração mais voltada para a intercessão, né? A última, mais voltada para a intercessão, né? Lembrando dos nossos familiares, dos irmãos da igreja, dos problemas aí do Brasil, do mundo, tudo isso que a gente tem vivido. Então, a gente gosta de fazer bastante oração nesse sentido. A gente tem lido, como eu falei já, Romanos, e como eu prezo muito pela simplicidade, eu não trago nenhum, sabe, nada muito elaborado, ou um sermão, um estudo, alguma coisa assim. Nós lemos, eu leio em uma versão, ela lê em outra, a gente compara as versões, faz alguns comentários sobre os textos, né, sobre aquilo que nós lemos e aplicamos na nossa vida, né? É interessante, muito interessante isso, né? Não é porque eu sou o pastor que só eu vou falar, pelo contrário, né? Nesses momentos eu tenho visto quanto eu posso aprender com Laís, com minha esposa, e tem sido muito bom, muito proveitoso mesmo, a ponto de a gente contribuir, né, com o entendimento um do outro, não só o entendimento do texto, mas como obedecer esse texto, né, como aplicá-lo em nossas vidas. E eu louvo a Deus mesmo por isso, assim, grandes, né, pontos do sermão de domingo já saíram de momentos como esse, eita, poxa, tem que anotar isso aqui, e é maravilhoso como Deus tem falado conosco, tem nos santificado nesse sentido. Eu acho que uma contribuição que eu podia dar aqui é uma prática que nós temos que vai além do momento de culto, né? Nós normalmente fazemos ali um pouco antes ou depois do jantar. Como eu disse, né, a gente faz diariamente, não fazemos na quarta-feira, porque é o dia que temos a reunião de oração com a igreja, né, e a gente está fazendo online, então a gente é como se fizesse junto com os irmãos. E no domingo, né, nesse período aí que a gente tem vivido, eu gravo o sermão, mas a gente faz o culto doméstico. Então, eu faço a liturgia, a mesma liturgia que eu mando para os irmãos, para eles fazerem em casa, eu faço primeiro com Laís de manhã, no momento onde seria o sermão, me levanto e gravo, né? Laís é a primeira a ouvir ali, né? Então, tem sido muito interessante nesse tempo que a gente tem vivido, mas a dica que eu queria dar é também buscar devocionais, né?
para a gente especialmente, né, faz esse aqui do Charles Spurgeon, dia a dia com Spurgeon, manhã e noite. Tem sido muito proveitoso esse material para a gente, porque a proposta dele é que sejam feitos duas leituras por dia, né? Você tem aqui a data, manhã, e a mesma data, noite. Então, é a primeira coisa que a gente faz no dia. A gente acorda, a Laís vai para a escola, 6h30, 7 horas da manhã, e ela me acorda ali, né? Dá uma sacudida, eu pego, leio, a gente ora, ela vai embora e eu não durmo mais, porque eu não consigo mais dormir. Mas, e à noite também, é a última coisa que nós fazemos antes de dormir. Tem sido muito bom mesmo, quanto isso tem sido proveitoso. A gente começar os dias lendo uma reflexão da palavra e orando também. Tem sido muito, muito interessante. Bom demais. Se eu puder pegar o gancho aí, inclusive, tem muito material, gente, hoje em dia. Assim, às vezes quem não faz culto e quer começar a fazer, às vezes se assusta, né? Eu não tenho, né? Por exemplo, olhando aqui, né? Pode dizer, eu não sou pastor, eu não sou professor, né? Eu não sou do departamento infantil, e acha que a coisa é muito grande. Mas, na verdade, não é, né? Você sabe cantar uma música, orar e ler a Bíblia, então você está totalmente adequado para fazer o culto doméstico, né? E, assim, tem muitos materiais hoje disponíveis, os clássicos, né? Catecismos, ajudam bastante, confissões de fé, mas também tem devocionais, né? Como o Marquinhos mostrou, e materiais mesmo para culto doméstico. Então, assim, como uma dica, se você não faz, comece 10 minutos por dia, no dia, não pense, não precisa ser, como o Marquinhos disse, né, não precisa preparar um sermão, né, um estudo antes de fazer. Abra a palavra, converse, medite, ora, canta, você está cultuando a Deus. Né? Massa. Fala aí, Dudu. Fala, Matheus, no sentido de talvez, assim, eu fico pensando muitas vezes, porque isso foi o que eu me coloquei também, né? Talvez as pessoas, por exemplo, de pessoas que não têm famílias crentes, talvez você não esteja fazendo ou não queira fazer, talvez seja por um motivo de dúvida ou de desânimo, né? De que você queria, mas talvez seja um pecado no seu coração de você achar que a palavra de Deus ela é ineficaz para alcançar pessoas que precisam de salvação. Então é uma coisa um conselho até também, porque isso eu examinei muito no meu coração de por que eu não faço, né? De você examinar o seu coração, como o Felipe falou, não é de grande dificuldade, né? Mas na questão de por que você não está querendo fazer, ou por que você não está fazendo. Isso é um pecado no seu coração a ponto de você duvidar do poder de Deus, da sua soberania, ou talvez você só esteja em um momento difícil, né? Mas examine seu coração até para isso, né? E um dos livros que me ajudaram muito a perceber tudo isso foi, não sei se vocês já leram, Instrumentos nas Mãos do Redentor. E o subtítulo dele é muito interessante porque é Pessoas que Precisam Ser Transformadas, ajudando pessoas que precisam de transformação. É um livro que fala sobre o aconselhamento bíblico, né? De você se importar com seu irmão a ponto de você amar a Deus tanto que você está multiplicando isso para a vida dos seus irmãos. Então, foi uma coisa que eu apliquei na vida da minha família, por exemplo. Então, um conselho, né, uma coisa muito boa é examinar o coração, sendo com a família não crente ou crente. Por que nós não estamos fazendo? E também por que estamos fazendo, né? É para quê? É para mostrar a todo mundo que nós fazemos? É para eu poder falar de alguém que não faz? É porque é um culto sincero a Deus junto com a minha família, um momento bom. Então, os dois extremos estão meio errados, né? Mas de você examinar o seu coração dia a dia para você ver se a glória de Deus está sendo o foco disso tudo ou não. E se não tiver, sempre nós temos que voltar para o verdadeiro caminho.
é o verdadeiro caminho do Evangelho. Perfeito, perfeito. Acredito que a gente discorreu aqui sobre essa flexibilidade que o culto doméstico tem, né? Não tem aquele esqueleto original que a gente tem que seguir, aquela liturgia programada. Há essa flexibilidade e cabe a gente a buscar o melhor jeito de atender o público-alvo, que é a nossa família, né? Então, a gente discorreu muito bem sobre isso. Vocês, na verdade, né? Eu só estava jogando um para o outro. Então, vocês discorreram muito bem sobre isso, sobre ferramentas a serem usadas, sobre a responsabilidade, a dificuldade que nós temos como homens da casa, como filhos, como mulheres, como cristãos em geral. Acredito que vocês já deram as dicas aqui de leitura, de literatura, né? Eu tenho um aqui, inclusive eu usava também, que é era o Catecismo Infantil. Eu não lembro da editora. Não sei se era da Cleary. Era uma que era bem ilustrada. Não sei se era esse, mas esse é bom também. Que é interessante. É a pergunta de forma mais ilustrada, com as referências, que o próprio catecismo já é bem compactado, né? Na verdade, a pergunta e a resposta. Por si só ele já se responde. Mas de uma literatura muito boa que pode auxiliar a você que está assistindo, a jovem, a adolescente, criança, adulto, que pode auxiliar na sua caminhada cristã juntamente com a sua família. Vamos em direção já ao término dessa conversa, desse pequeno debate. Já estamos em 1 hora e 20 minutos quase, 1 hora e 16 minutos de conversa. Uma conversa proveitosa que passou num instante. A gente conversando aqui passou a hora que a gente nem percebeu, mas temos que finalizar. E graças a Deus, porque conseguimos nos reunir depois de várias tentativas, conseguimos conversar sobre esse tema, conseguimos debater, trazer nossos argumentos, nossas experiências, que vão incentivar muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo, essa programação. Acredito que o Dudu finalizou muito bem. Ele deu esse fechamento sobre essa pergunta. Se eu não estou fazendo, por que não estou fazendo? Ou qual a motivação que eu estou fazendo o culto doméstico? Acho que foi tratado aqui que o culto doméstico não é obrigação, o modelo culto doméstico, mas que o culto doméstico ele é uma das melhores ferramentas que temos hoje para aprendizado. Então, cabe a gente a buscar as melhores formas de aprendizado para a gente, né, e para a nossa família. E para finalizar, para fechar com chave de ouro, queria, em rápidas palavras, ou até uma palavra, se for preciso, que cada um pudesse dizer o que o culto doméstico tem sido ou o que o culto doméstico é para a vida para a sua vida ou para a vida da sua família. E eu começo falando que o culto doméstico, para mim, é uma grande dificuldade, mas que, ao mesmo tempo, é uma grande graça que temos de tê-lo, de aprender diariamente, juntamente com a minha esposa, a Caterine. E aí eu passo essa bola para o Felipe e depois Fabiana, Eduardo e Marcos. Para mim, o culto doméstico é um privilégio. Eu ia dizer isso. Mas uma só carne já vale. Pronto, já falei, porque era exatamente a palavra que eu ia usar. Ele usou, perfeito. Assim, justamente isso, é graça, né? Quando a gente se vê como família ao redor da mesa, né, com a Bíblia aberta, você para assim, olha, caramba, quem somos nós, né? Estamos aqui diante de Deus vivo, né, usando um meio que Ele nos deu, Ele nos convida a fazer, e a gente ainda, muitas vezes, despreza, né? E mesmo assim Ele continua nos convidando. Então, assim, é privilégio mesmo. É isso. Para mim, o culto doméstico, ele foi um grande desafio, eu diria. Tanto o desafio daquilo que eu já falei, de dificuldade, mas
também um desafio para minha vida, né, de ser mais santo e de ser mais parecido com Cristo, assim, naquela palavra que eu lia, que eu falava, e tudo isso, além de ser uma grande bênção, né, uma grande bênção que Deus, copiando um pouco o Felipe, né, um pouco que Deus nos deu, mas nós partilhamos, né, desse culto como obediência a Deus. Então foi uma experiência maravilhosa. Bom, para mim, o culto doméstico é uma disciplina, né? Eu já falei sobre isso na nossa conversa aqui, mas disciplina nesse sentido mesmo, no sentido mais treino da palavra. Né? É um treino, você, a sua família, né? Sua esposa, seu marido, seus filhos, se colocando diante da palavra de Deus, né? Sobre a disciplina de Deus, para correr melhor nessa caminhada, né? Essa caminhada da fé cristã. Então, para mim, é uma disciplina. Isso com todos os coloridos que a palavra traz, né? A dor, o cansaço, mas também o aperfeiçoamento, também né, esse prazer, né, que temos de cumprir aquilo que Deus exige de nós. Né? Então, é uma disciplina. Acho que é uma boa palavra. Perfeito. Para finalizar, mais alguém tem alguma coisa a acrescentar? Algum livro a indicar? Alguma coisa? Eu tenho um encorajamento para fazer, na verdade, que, assim, o culto doméstico, acredito que ele, por ser uma disciplina, né, como eu falei, ele é sempre um treinamento a alguma coisa, né, que eu acho que a gente faça esse ambiente do culto familiar, né, o culto, a família como esse ambiente, né, como uma expressão que eu gosto muito, quem usa é o pastor Pedro Dutti. Ele diz que a família, ele aplica isso para a igreja também, mas já vi ele falando sobre a família, é uma incubadora de virtudes. É ali naquele momento que a gente está formando o nosso caráter, formando as nossas virtudes, né? Aquilo que de belo e de bom nós temos a oferecer em serviço a Deus, em serviço às outras pessoas, em nós e nos nossos filhos, né? Então, que a gente persevere nessa caminhada. De repente, você já, né, falo até para mim também, né, você já se enveredou por esse caminho de realizar o culto doméstico por causa da quarentena, né? O encorajamento é que quando ela passar, porque vai passar, se Deus quiser, persevere, né? A rotina provavelmente vai piorar, né? A correria, mas persevere, porque é graça de Deus, né? É bênção, né? Se você não faz, não espere, né? Não espere virar teólogo, não espere. Não, você não precisa de muitas coisas. Se você é crente, você é discípulo de Cristo, você tem tudo que é preciso para cultuar o Senhor junto com seus familiares, né? Mesmo que sozinho, né? Mesmo que carregando esse piano aí sozinho, como o Dudu pôde nos contar muito bem, sabendo que isso é uma excelente forma de louvar o nosso Deus. Perfeito. O encorajamento que eu dou aqui, Matheus, é no sentido de ame tanto a sua família que entregue o melhor que você tem, que é o Evangelho. Preze pela vida da sua família, né? No sentido de, às vezes a gente tem tanta facilidade de conversar com um amigo da gente, ou em um evangelismo, de chegar com quem a gente não conhece e apresentar a palavra de Deus, né? Mas para os nossos familiares a gente não tem muito esse costume, muitas vezes. Então, ame tanto sua mãe, seu pai, seus irmãos, a ponto de você entregar aquilo que é mais precioso na sua vida, né? Que é a salvação que Cristo nos deu. Então, Amém. ame eles a ponto de dar isso mesmo. Amém. Pronto, vamos finalizar. Acredito que Marquinhos, o pastor Marcos falou muito bem após essa pandemia, não percam esse costume, né? Continue, persevere. Não faça como a banda de Chico Buarque, depois que ela passou, tudo voltou ao seu lugar. Continue, Olha aí, meu amigo. continue, persevere. Tenho certeza que Deus vai lhe utilizar bastante na sua família. Você será canal de bênção, como tem sido, como cada um aqui tem sido canal de bênção nas suas famílias. Então, ficamos por hoje. Esse é o MP Convida do tema Culto Doméstico.
A gente agradece, eu como parte da diretoria, agradeço a presença de Felipe Ivo, sua esposa Fabiana. Muito obrigado pelas suas colocações, pela sua disponibilidade. Agradeço o Eduardo, o Dudu, muito obrigado pelo seu depoimento aí, pelas suas colocações. E ao pastor Marcos, agradecemos pela disponibilidade dos quatro, que Deus possa retribuir esse tempo dedicado a ele para a obra dele. E muito obrigado, fiquem todos com Deus e possamos aproveitar o resto desse dia. Tchau, tchau.